sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na nossa primeira congregação de hoje, nós vamos começar meditando no capítulo 6 do livro de Esdras. Enquanto lemos essa palavra que é o próprio Cristo Jesus, o Verbo de Deus, a palavra viva e eficaz, estará agindo na sua vida. Receba Jesus, receba a palavra de Deus. Esdras 6. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquemetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata na casa de Deus, da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister: novilhos, carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Então, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa
e a terminaram segundo o mandado do rei de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Aleluia! Nesse capítulo 6, acabamos de ler, o conteúdo que se refere ao fato histórico de que o rei Dario, que era a maior autoridade do mundo na época, porque era o imperador do maior reino da época, que era o Império Persa, que dominava então sobre a Babilônia e também sobre a nação de Israel, que já havia retornado da Babilônia e que estava reconstruindo a nação, as cidades, a capital Jerusalém e principalmente o templo que Salomão havia construído em Jerusalém e Nabucodonosor havia destruído. Hoje eu gostaria de fazer a seguinte reflexão com os irmãos a partir desse texto de Esdras. Vamos começar declarando o seguinte: nunca foi, e nem é hoje, e nunca será na história, plano de Deus, construção de templo de pedra para Ele. Deus nunca quis no passado, não quer hoje, no presente, e jamais vai querer. Isso não vai fazer jamais parte da vontade de Deus que se construam templos para Ele, templos de pedra. A palavra de Deus declara, e nós estamos vendo no livro dos Atos dos Apóstolos, o discurso, a pregação de Paulo em Atenas, no capítulo 17, e uma das coisas que Paulo vai declarar é que este Deus verdadeiro, que para eles era um Deus desconhecido, não habita em templos feitos por mãos humanas. Está acabado. Nunca foi plano de Deus. Diante dessa declaração, alguém poderia perguntar: então por que foi construído um templo em Jerusalém? No Antigo Testamento, duas coisas aconteceram que jamais tinha sido
plano de Deus para aquele povo da antiga aliança, para o povo de Israel. E se não era um plano de Deus e aconteceram, elas aconteceram porque entraram dentro do que se chama concessão divina. Apesar de não ser plano de Deus, como o povo implorou por isso, então Deus fez duas concessões. O que acontece quando Deus faz uma concessão? O que é uma concessão de Deus? É quando Deus concede algo que não é o seu plano, não é o plano dele. Mas as pessoas pediram, então Deus faz concessão, e essa concessão ela vem com data de validade. Ela vem com tempo de começar a sua vigência e tempo de terminar a sua vigência. A primeira coisa que Deus não queria é que a nação de Israel, no Antigo Testamento, se transformasse em uma monarquia, tivesse um rei. Porque o governo que Deus havia estabelecido para a nação de Israel era uma teocracia e não uma monarquia. Mas na época do profeta Samuel, o povo fez um plebiscito espontâneo e pressionou Samuel dizendo: nós não queremos mais ser uma teocracia. Nós queremos agora ser uma monarquia, como as demais nações da terra também são, e nós queremos um rei. E aí Samuel ficou triste com isso, com essa atitude do povo de Deus, do povo de Israel, e foi orar, e Deus falou com ele: Samuel, não fique triste, porque eles estão rejeitando, não é a ti, é a mim. Concede-lhes o que eles estão pedindo, concede-lhes um rei. Aí começou a concessão real. Não era plano de Deus que Israel tivesse rei, mas eles pediram por isso, e Deus fez uma concessão. E essa concessão veio com data de validade. Israel foi uma monarquia até os cativeiros. O cativeiro assírico acabou com a monarquia do norte, e o cativeiro babilônico foi a data final, o vencimento da monarquia do sul, do reino do sul. Nunca mais Israel voltou a ser um reino, porque a concessão acabou. A segunda coisa que pediram, e isso foi pedido através de um rei, o rei Davi, e foi um pedido carnal, não foi um pedido legítimo, não veio do Espírito Santo, mas da carne de Davi, que foi querer construir um templo para Deus. E Deus falou com ele então, lá no capítulo 7 de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, Deus falou com Davi assim: eu nunca pedi para ninguém construir nenhuma casa para mim, mas já que você pediu, eu vou conceder. Mas quem vai construir não vai ser você, vai ser o seu filho Salomão. Deus fez a concessão do templo, dessa casa citada aqui que nós lemos em Esdras capítulo 6. E essa concessão veio com data de validade. Veio com data de validade. Salomão construiu o primeiro templo, super rico, super suntuoso. Esse templo foi destruído no início do cativeiro babilônico pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Só que esse templo foi destruído, mas a data de validade da concessão não tinha acabado ainda.
O templo ficou 70 anos destruído, e depois do cativeiro, é o que está acontecendo aqui no livro de Esdras, o que nós estamos lendo aqui no livro de Esdras, Deus ordenou e falou até pela boca de reis ímpios, como o rei Ciro, como o rei Dario, homens que não são homens de Deus. Deus falou por boca deles, moveu o espírito deles, a alma deles, para eles ordenarem a construção, a reconstrução do templo que Nabucodonosor havia destruído. O segundo templo foi levantado, mas esse segundo templo, ele também foi destruído 2 séculos antes de Cristo. 2 séculos depois do profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, profeta Malaquias. Depois de Malaquias, Deus não enviou mais nenhum profeta. Passaram-se 2 séculos, 200 anos, e aí, nesses 200 anos, Israel foi colonizado, o país foi colonizado pela Grécia. O Império Persa se enfraqueceu e a supremacia grega cresceu. Na época do Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele tomou a nação de Israel e dominou Israel por quase 100 anos, por quase 1 século. Nesse período, um general grego enviado por Alexandre para dominar sobre Israel, esse general grego chamado Antíoco Epifânio mandou destruir o templo. O templo foi destruído de novo. Apesar do templo ter sido destruído, a concessão não havia acabado ainda. Por isso, quando a Grécia se enfraqueceu e o Império Romano se fortaleceu, o Império Romano tomou a nação de Israel e o rei Herodes, que era o César, todo imperador romano, todo rei de Roma tinha o título de César. O nome dele era Herodes, mas tinha o título de César. Ele fez uma aliança política com os judeus. Se os judeus trabalhassem a cabeça do povo para pagarem os impostos a Roma, Roma construiria o templo. O terceiro templo foi construído com favores políticos do Império Romano. E se foi construído esse grande templo. E aí chegou Jesus. Quando Jesus chegou, 400 anos depois de Malaquias, quando Jesus chegou, foi esse terceiro templo que Jesus viu. E Jesus disse assim, para os seus discípulos: estão vendo esse templo? Eu vos declaro que dele não ficará pedra sobre pedra. Jesus morreu aos 33 anos e meio, foi ressuscitado, subiu aos céus, tudo isso no ano 33. Aí conta, do ano 33 até o ano 70. No ano 70 do século I, estamos no século 2021, estamos no século 21. No século I, no ano 70, acabou a validade da concessão do templo. E aquele templo foi destruído por um general romano que com o seu exército mandou incendiar a cidade de Jerusalém, mandou destruir o templo. E segundo o que está escrito nos livros de história, esse general romano, ele deu ordem aos soldados que pegassem martelos e picaretas e quebrassem todas as pedras do templo, porque ele pensava que esse templo, dentro das paredes do templo, havia ouro. E como eles pensavam que havia ouro, ele mandou garimpar as pedras do templo, e ele deu a ordem literal para que não se deixasse pedra sobre pedra, e o templo foi completamente destruído. Depois disso,
Deus não permitiu mais que esse templo fosse reconstruído. Deus permitiu que os muçulmanos tomassem Jerusalém e no lugar do templo construíssem a mesquita da cúpula dourada, mesquita de Omar, mesquita islâmica muçulmana que a gente vê nas fotografias de Jerusalém, a cúpula dourada. Foi construída no mesmo lugar do templo, porque a concessão do templo acabou. Deus nunca quis templo. Deus nunca quis templo. O cristianismo começou no século I sem construir nenhum templo. No século II ele cresceu sem construir nenhum templo. No século III, os bispos de Roma fizeram aliança com o Império Romano e nasceu essa fatídica igreja falsa cristã chamada católica. E foi aí que começaram a construir templos, sem concessão de Deus. Deus não deu mais concessão. Construíram templos sem concessão, sem a ordem de Deus. Templos, basílicas, catedrais, capelas, para dizer que isso é cristianismo, e isso não é cristianismo. Não tem concessão de Deus mais para templo. 1517 veio a Reforma Protestante. A Reforma Protestante começou, mas nunca terminou. Além de não terminar, ela se estagnou. E na sua estagnação, ela acabou voltando a coisas da pré-reforma, do tempo antes da reforma, imitando o catolicismo em algumas coisas. E uma dessas coisas são as construções de templos evangélicos, dizendo que aquilo é casa de Deus. Nenhum templo de pedra dito evangélico, com nome de denominação, nenhum é casa de Deus. Deus não habita em nenhum deles. Por suntuoso que seja, por rico que seja, por luxuoso que seja, não é casa de Deus. Jesus, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não mandou construir templo nenhum. Os apóstolos, Atos dos Apóstolos, não construíram templo nenhum. Os apóstolos receberam, a partir do dia de Pentecostes, não apenas os dízimos das pessoas. As pessoas estavam dando não 10% da sua renda, as pessoas estavam doando 100% da sua renda. Isso nunca voltou a acontecer na história da igreja. Os apóstolos poderiam ter coletado toda aquela oferta e construído o primeiro templo cristão em Jerusalém. Eles fizeram isso? Não, eles não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? Eles devolveram para o povo de acordo com as necessidades de cada um, para que não houvesse entre eles nenhum necessitado. A Bíblia, isso é a Bíblia, irmãos. É por isso que eu digo, a Bíblia não é desse planeta. Esse planeta está fora da visão de Deus. Nenhum templo foi construído. Aí vem as cartas de Paulo, 13 cartas, e Paulo não tem nada sobre construção de templo. Vem a carta aos Hebreus, nada sobre construção de templo. Vem as cartas gerais, Tiago, as 2 de Pedro, as 3 cartas de João, a carta de Judas, não tem nada sobre construção de templo. Aí vem o Apocalipse, último livro, não tem nada sobre construção de templo. A única coisa que o Apocalipse fala sobre templo é a seguinte: que quando João, o apóstolo João, teve a visão da Nova Jerusalém, ele percebeu que nela não há templo nenhum, porque o Senhor é o seu templo. Deus não gosta de templo. O que nós construímos aqui, isso aqui não é um templo, isso aqui não é casa de Deus. Isso aqui é um galpão que nós construímos para nós nos reunirmos.
não é templo de Deus. Templo de Deus somos nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Olha quantos sacrifícios tinham que ser feitos para aquela casa de pedra, né? Para aquela casa de pedra, olha quantos sacrifícios tiveram que ser feitos. Versículo 17: 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos, para reinaugurar aquele templo de pedra. Para que nós sejamos o templo do Deus vivo, bastou um sacrifício, um cordeiro, Jesus Cristo. Jesus foi o cordeiro imolado para que eu, para que você, para que cada um de nós, feitos filhos de Deus, sejamos o santuário vivo de Deus, o templo vivo de Deus, a morada de Deus. Ele vive em nós. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.